Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, né? Sempre um privilégio, como servo de Deus, a gente ter a oportunidade de falar dessa palavra que Deus tem falado aos nossos corações, né? E eu faço isso com maior alegria e também com temor ao Senhor, né? Temor porque a responsabilidade nos pesa é maior, né? Mas com alegria também pelo fato de Cristo nos dar essa oportunidade, né? Falar da sua palavra, ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos é uma bênção de Deus. Eu sempre tomo isso com alegria no meu coração, né? Então, por isso que você vai ver sempre eu disposto a compartilhar a palavra de Deus, né? Por conta que para mim é um privilégio, né? Então, se é um privilégio quando eu tenho oportunidade, eu me agarro nela por alegria de servir a esse Deus. Amém? Irmãos, Atos capítulo de número 11, versos de número 19 a 26. Atos capítulo de número 11, versos de número 19 a 26. Vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja, ou a nossa missão enquanto igreja, e os desafios que nós encontramos, né, em nosso tempo. Vamos falar dos desafios que a igreja primitiva encontrou e tentar falar aí o desafio que nós encontramos para nós agora, né, a nossa missão que é nos dada, exatamente de pregarmos o evangelho e de sermos testemunha de Jesus. Qual é o desafio que você e eu temos encontrado, né? E o que as Escrituras nos fala a respeito disso e qual deve ser o nosso comportamento e deve ser a nossa visão de que o Deus que nos serviu, que nos concedeu esta missão, é o Deus também que nos sustenta e que está conosco, né? Esse é o objetivo de falarmos nesta noite. Atos capítulo de número 11, versos 19 a 26, diz assim a palavra de Deus, acompanhe em sua Bíblia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a, com firmeza de coração, permanecerem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, e à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, acabamos de ler e peço ao Espírito Santo de Deus que traz luz ao nosso entendimento, traz clareza à nossa vida para compreendermos a tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas. Que o Espírito do Senhor conforta e aplica esta palavra de tal maneira que sejamos edificados, transformados a cada dia para o louvor da tua glória. Oramos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é de conhecimento de todos nós que a igreja primitiva, quando a gente lê os primeiros capítulos, principalmente o capítulo 2, versículos 42 a 47, a gente se alegra de tal maneira, né, de ver como vivia a igreja primitiva. E traz até a sugestão de um tema em negrito lá, falando como viviam os primeiros convertidos ou a igreja primitiva. E, de fato, ali havia algumas, vamos dizer, algumas características daquela igreja. Era uma igreja unida, era uma igreja que partilhava das suas necessidades, né? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles compartilhavam o que tinha.
eles também participavam das refeições, reuniam no templo, estavam, né, orando em todo o tempo. Era uma igreja que, quando você olha, você fala: meu Deus, é essa igreja que eu quero para mim, né? E parece que vai ser assim, essa reunião dos santos, essa congregar dos santos, esse momento tão sublime e agradável por todo o tempo. Mas quando olhamos para as Escrituras, quando você já logo ali, você olha Atos capítulo 6, versículo 5, né? Você tem a história de Estevão. Estevão é a primeira vez que ele aparece em Atos capítulo 6, 5, quando fala da eleição dos diáconos. E logo ali é eleito Estevão, diácono, e a Bíblia diz as suas características: homem de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver que se levanta então uma grande perseguição na igreja. E é justamente no capítulo 7, quando você volta um pouquinho, você vai ver exatamente a perseguição da igreja que ocorreu na vida de Estevão, ao tal ponto que ele foi morto apedrejado. E após a morte de Estevão, sobreveio no capítulo 8, versos 1, vai falar que se levantou grande perseguição a todos, exceto, né, eles tiveram que partir de Jerusalém, exceto os apóstolos. Os demais que iam crendo, eles tiveram que partir para outras regiões, e eles vão exatamente por esses lugares pregando o evangelho. E você começa a perceber, então, que tudo isso parece que, de repente, aquela convivência, de reunião comum que estava todos os crentes daquele momento, os santos, de repente vem uma perseguição e espalha o povo. Mas é justamente nessa ação de espalhar o povo é que o evangelho chega às regiões mais remotas daquele tempo. É justamente através da perseguição que Deus, no controle de todas elas, vai fazer com que o evangelho vai chegando. O texto que acabamos de ler vai falar que o evangelho vai chegar a uma região chamada Antioquia. E nesta região foi justamente o evangelho que chegou ali por causa da perseguição. A perseguição levou aqueles homens a pregar o evangelho. E muitos que saíram dali, eles não pregaram o evangelho, e o texto vai dizer isso nos primeiros versículos, eles foram dispersos, né? E eles não pregaram o evangelho aos gentios, mas somente aos judeus. Mas é interessante que alguns que saíram daquela região de Jerusalém, eles pregaram o evangelho aos gentios. Não se sabe qual porquê ou quem disse a eles, mas se sabe que eles passaram a pregar o evangelho aos gentios. E falando aos gentios, muitos iam se convertendo. E aí eles foram enfrentando aquelas perseguições, vendo então a poderosa mão de Deus agindo ao seu favor. Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja, na verdade, tinha por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha aí, né? A perseguição que sobreveio à igreja, pensando em sufocar o evangelho, pelo contrário, teve um efeito que eles cresciam e cresciam em quê? Em números. As pessoas iam se convertendo através das perseguições, eles se espalharam, pregaram o evangelho chegou aos cantos mais remotos, e através desses homens que não são ditos, são anônimos, né? Que aqui não fala, cita o nome deles, alguns mais tarde você vai ver no livro de Atos, mas a maioria não são desconhecidos, mas que levaram a mensagem do evangelho. E nós precisamos olhar a caminhada da igreja primitiva, os desafios que ela encontrou para o anúncio do evangelho, para testemunhar de Cristo, desafios estes que muitos foram perseguidos, alguns perderam a sua vida, outros foram encarcerados, outros foram apedrejados, como Estevão, mas o evangelho, meu irmão, ele continuou o seu progresso, de maneira que alcançou pessoas e pessoas ao decorrer da história. E a igreja primitiva é um relato de uma igreja que enfrenta grandes desafios, mas que não para, que ela continua. É uma igreja que, por onde ela vai, o evangelho está firmado, o evangelho está notório na vida daqueles homens. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse evangelho que salva, que transforma vidas,
vai fazer com que a igreja, agora aqui no texto que lemos, capítulo 11, né, no versículo 19, a enfrentar também outros desafios. Mas também é notório observar aqui algo que a igreja, ao enfrentar, ela tinha e que nós precisamos ter para que nós possamos continuar essa caminhada de pregar o evangelho e de ser testemunho de Cristo, né? É preciso nós compreendermos que a missão que foi dada à igreja primitiva também é a minha e a sua missão, né? Marcos 16, versículo 15, diz que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. Essa é a missão individualmente minha e sua, de ir e pregar o evangelho do reino. Lá também há, quando você vê Atos, capítulo 1, vai falar a respeito que nós recebemos o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, para ser o quê? Testemunhas de Jesus. Então, revestir de poder, de graça, de autoridade dada por Deus à sua igreja, é para que exatamente ela possa cumprir o propósito pelo qual o próprio Cristo estabeleceu. Primeiro, a missão de pregar o evangelho. Segundo, de testemunhar dos feitos que Cristo realmente faz na vida de uma pessoa. É por isso que nós temos que se tornar, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, pessoalmente padrões dos fiéis, para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. O Senhor Jesus disse que as boas obras foram feitas para quê? Segundo a palavra de Efésios diz, as boas obras foram feitas para que nós andássemos dela. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer que as boas obras é para que os homens vejam e possam o quê? Glorificar o nosso Pai Celeste que está no céu. Então, as boas obras é exatamente para que eu e você pudéssemos e possamos, de fato, evidenciar quem é Cristo, como ele age e qual é a mudança, transformação que ocorre na vida. Para isso, nós encontramos muitos desafios. O primeiro desafio que nós encontramos de pregar o evangelho em nosso tempo é exatamente a incredulidade, né? Nós vemos hoje uma incredulidade muito grande. Sempre foi assim? Também. Mas hoje nós vemos, além da incredulidade, a depravação do homem. O homem se afastou de Deus, o homem não quer Deus. Até muitos frequentadores que frequentavam a igreja, hoje, os chamados desigrejados, ou aqueles que não têm compromisso mais com igreja nenhuma, cresceu de um número avassalador, que são pessoas que agora já não querem ir para a igreja, não querem Jesus e têm uma aversão aos crentes, aos chamados cristãos, né? E no meio disso tudo, são desafios contemporâneos agora para nós. Pregarmos o evangelho, anunciarmos a palavra de Deus e sermos testemunha desse Jesus que nos salvou, que nos libertou e que nos deu vida. Nós precisamos, à luz do texto que lemos, então, encontrarmos algumas fórmulas que a igreja do passado ela abraçou e ela entendeu à luz das escrituras para que ela não pudesse parar em frente aos desafios que ela foi encontrando. Aos desafios que ela foi encontrando, ela prosseguiu, ela avançou, e quando pensaram que sufocaram o evangelho, foi aí que então o evangelho mais crescia, por onde ele ia, as pessoas levavam a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, né? Não é diferente hoje, não é diferente em nossos tempos, né? É por isso que toda perseguição ela tem um propósito de Deus, tem um propósito de Cristo para a vida da sua igreja. Amém? Então precisamos, irmãos, ao se lembrarmos de tudo isso, fazermos então uma olhar para a palavra de Deus e fazer uma reflexão, trazendo para a nossa vida o que nós podemos tirar de lição com aqueles irmãos que enfrentaram também esses mesmos desafios e que continuaram a fé cristã. Talvez o desafio que você tem encontrado hoje são diferentes. Talvez você e eu não somos perseguidos por causa do evangelho. Talvez eu e você não somos lançados num cárcere, numa prisão, porque pregamos o evangelho e testemunhamos de Jesus. Talvez eu e você não somos deixados pela sociedade porque somos crentes. Talvez eu e você não somos ou não temos em nossa região, no nosso país, no Brasil, pessoas que estão lá no cárcere por causa do pregar o evangelho, por causa do testemunhar de Jesus. Mas você pode encontrar muitas pessoas em nossos dias, hoje, que muitas vezes têm encontrado desafios por causa que emocionalmente estão abatidos, abalados por conta de uma vida que foi passada de Cristo e que muitas vezes ele não experimentou aquilo que foi dito a ele. Talvez você vai encontrar muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje,
e que não tem vivido a vida abundante que o Senhor Jesus disse que ele deveria viver. Ele não tem sentido a alegria de servir a Deus como deveria ter. Que ele não tem o prazer de servir a Deus como deveria ter, porque isso é para nós, a igreja do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite. Quem conhece a Deus, ele conhece o Senhor que o chamou, e ele sabe que apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das crises que nós enfrentamos como pessoas, nós temos a alegria de ter um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece e que nos propõe esta caminhada. E a nossa maior alegria é poder compartilhar, então, a palavra de Cristo, que trouxe vida para nós, que mudou a nossa maneira de pensar, que mudou a nossa maneira de agir. Por isso, nós precisamos aprender algumas coisas com os nossos irmãos. E a primeira delas que eu cito para você, eu gostaria de ver o versículo 21. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo, versículo 21, e se converteram ao Senhor. Amém? Na missão da igreja, meu irmão, você não está só. Até porque a promessa de Jesus, em final dos evangelhos, me lembro se Mateus vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação desse século. Então você não está só. Você tem a presença do Senhor. As Escrituras diz que quando o Senhor foi assunto ao céu, ele falou: não vos deixarei órfãos. Enviarei o quê? O Espírito Santo Consolador. Então, portanto, você também tem o Espírito Santo Consolador que habita na tua vida. Você não está só. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e ele está na tua vida. Amém? Então, ele te fortalece, te reviste de força. É por isso que você precisa olhar para a palavra, porque a missão que nos foi dada de pregar o evangelho, de ser testemunha de Cristo, o Senhor nos capacita mediante a ação poderosa do seu Espírito, nos reviste de graça, de poder e autoridade. E é preciso lembrar que por onde você passar, você precisa ter essa certeza, a mão do Senhor está com você. Amém? A igreja primitiva, ela rompeu em fé, ela avançou, porque a boa mão do Senhor estava com eles, porque a mão do Senhor estava sobre a vida deles. Isso nós precisamos entender que está sobre a nossa vida. A mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor está conosco. Amém? Para nos abençoar. Você lembra o livro de Neemias? Você já leu a história de Neemias? Neemias, ele recebe uma grande missão da parte de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém estava toda sitiada, destruída, acabada, arruinada. E quando Neemias tem aquele relato que vê toda aquela ruína que estava Jerusalém, ele se propõe no coração, porque Deus fala com ele, de fazer algo. Ele vai orar ao Senhor e ele vai tomar uma atitude frente a tudo aqui. Ele vai chegar diante do rei, a quem ele tinha acesso, e vai pedir permissão para ir. E ele vai nessa incumbência de fazer, de reconstruir os muros, de tomar outras medidas também, que você vai ver ao longo do texto, e ele tem êxito em toda a sua caminhada. Mas uma das coisas que nós olhamos na vida dele é que ele vai dizer que a boa mão do Senhor era com ele. Amém? A boa mão do Senhor era sobre a sua vida. Por isso ele tinha bom êxito por onde ele passava. A igreja, ela avança porque eu e você temos que ter uma certeza: Deus está na nossa vida. Amém? Parece uma coisa simples, mas muitas vezes nós encontramos pessoas em meio à crise achando que Deus está longe, que Deus se esqueceu dele, que Deus não lembra dele. As coisas deste mundo nos afastam de Deus e às vezes nós nos perguntamos, né? Alguns chegam a dizer, como eu vi essa semana, parece que eu joguei pedra na cruz, né? Aonde foi que eu errei, né? Deus me abandonou, o que eu fiz de errado? Muitas vezes as crises, os problemas que nós vamos enfrentando, vai criando uma barreira entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, é entre nós. Porque nós vamos tendo uma compreensão equivocada do Deus em que nós servimos. É preciso lembrar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que a mão do Senhor está sobre você. É por isso que você não para, é por isso que você não desiste, é por isso que você não olha para trás, amém? Você avança. Apesar das circunstâncias, Deus te sustenta e te coloca de pé. Deus fortalece a tua fé. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre a tua vida.
Amém? E é preciso lembrar disso. A igreja primitiva, ela tinha certeza. Deus está conosco. A boa mão do Senhor. A perseguição está aí. Somos lançados, alguns à prisão, outros foram presos, outros foram mortos. Mas eles não paravam de falar deste Jesus que nós servimos. Amém? Quando lemos em Atos 4:20, né, a primeira ameaça que os apóstolos recebem foi Pedro e João. Quando aquele paralítico é curado, quando aquele homem é curado, né, no templo ali, o que acontece? Eles são inquiridos e eles são levados ao Sinédrio, ao concílio judaico, para que ele não falasse mais de Jesus. O que ele disse? Atos 4:20, eles vão dizer: não podemos nós parar de falar de tudo quanto nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Não tem como, meus irmãos. Jesus diz para nós que uma cidade edificada não tem como se esconder. Alguém que foi alvo da graça de Deus, alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, é uma vida, é uma cidade edificada, não tem como se esconder, não tem como você apagar o seu brilho, porque o seu brilho é o brilho de Jesus, e aonde você estiver, alguém vai ser iluminado, amém? Porque a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. E é interessante quando nós olhamos isso, porque é preciso olhar para as Escrituras. Isaías 41:10 diz: não te espante, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor, Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está sobre a nossa vida, está sobre a vida do sedento, quando a igreja, ela avança e ela compreende que você não está só. Amém? Você precisa avançar. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Ah, mas eu tenho problemas. Ah, eu tenho lutas, eu tenho crises, eu estou emocionalmente abatido. Sim, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. É por isso que você está de pé. É por isso que você está aqui nesta noite celebrando esse Deus. Amém? Porque quando você vem aqui, você vem para prestar o seu culto a Deus. Você vem para honrar o Deus que nós todos aqui igualmente servimos. É por isso que nós chamamos de irmãos, porque o sangue de Jesus que lavou o meu pecado, lavou o teu pecado, o sangue de Jesus que nos dá acesso a Deus, que nos torna igreja, que nos faz igreja de Cristo, e eu e você somos a igreja de Deus, somos a igreja do Senhor, nós somos irmãos por causa deste sangue que lavou e nos purificou. O mesmo sangue que correu na tua vida, que te lavou, é o mesmo que me lavou. Nós tornamos agora uma família da fé. E agora nós temos esta missão de continuar pregando o evangelho, anunciar às pessoas, porque quantos de nós estávamos longe e Deus nos trouxe para perto? Estávamos distantes e Deus nos trouxe para Ele. E agora a missão nossa é continuar, mas é preciso lembrar, nós não estamos só, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? E é preciso compreendermos também outra verdade, versículo 23, que eles compreenderam também, versículo 23 aí. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou e exortava todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Amém? Versículo 23. Meus irmãos, nós temos que ser exortados todos os dias a permanecer firmes no Senhor. Amém? Todos os dias nós precisamos ser exortados. O que é uma pessoa firme? É uma pessoa que não se abala. É uma pessoa que não deixa o vento dos vendavais aí fazer com que você vá para um canto e para o outro. Fazer com que uma pessoa firme é que, como Jesus disse, é alguém que constrói a sua vida sobre ele, que é a rocha. Sopra ventos, vem tempestade, a casa não cai, porque Jesus é o fundamento da tua fé. E a Bíblia diz que nós não podemos colocar a nossa fé em outro fundamento a não ser em Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso na carta a 1 Coríntios, que o único fundamento é Cristo e a nossa vida tem que estar sobre Cristo Jesus. E esse fundamento vai nos trazer firmeza na fé, clareza na nossa fé, certeza da nossa fé. Amém?
Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai finalizar numa das suas cartas dizendo para nós: eu sei em quem tem crido, estou certo que é poderoso, porque é o conhecimento de Deus, é a clareza de quem ele serve, de quem é Deus na sua vida, que está com ele. Ele vai dizer: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias da vida, porque é um aprendizado, é um conhecimento de Deus que vamos adquirindo à medida que eu e você vamos caminhando. Então, meus, lembre-se disso. Eu preciso ter firmeza e exortar os outros a terem firmeza. Quando você encontra alguém desanimado no caminho, na caminhada, né? Hoje, o problema maior nosso, eu sempre disse, não sei se foi aqui ou outro lugar que eu estava pregando, né? Você encontra alguém e você diz para ele: irmão, eu estou passando um problema no lar. Aí o outro diz: você não sabe o tamanho do que eu estou enfrentando, né? E aí o outro que está precisando ouvir uma palavra, ser exortado, né? E ele fica: e agora? Eu não sei se exorto ele, se eu ouço ele, né? Ou se ele me ouve, e fica naquela... Irmãos, nós precisamos confortar uns aos outros, amém? E exortar uns aos outros na palavra de Deus, porque é esse Deus que nos coloca de pé. Às vezes você vai dizer: mas eu estou abatido, irmão. Eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas Deus tem dado graça para a tua vida, Deus tem fortalecido a tua fé, Deus está te colocando de pé, amém? Você tem saúde, você tem vida, você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma família, você tem... Olha, abre os teus olhos, contemple a graça de Deus sobre você, seja a razão pela qual você leve a exortar alguém a permanecer firme na palavra de Deus. A igreja, ele exortava aqueles, os apóstolos, melhor Barnabé, quando chega naquela cidade, vê os irmãos animados, pregando o evangelho crescendo naquela região, o que ele faz? Ele exorta os permanecer firme. Olha, não abala, não desista, continue o trabalho, continue a obra de Deus. É assim que nós temos que ser, meu irmão. Se queremos avançar, nós temos que exortar uns aos outros a continuar firme. É alguém obreiro da igreja: meu irmão, vá, não desiste. Você está passando por problema, nós estamos orando por você, mas não vai desistir. Permaneça fiel, permaneça firme ao Senhor. Meu irmão, você está com um problema lá na tua casa, o seu lar, as coisas estão fora. Eu não quero mais ir na igreja, não quero mais fazer nada na igreja, estou com um problema terrível. Quantas vezes eu já pensei assim? Problema dentro de casa, abala emocionalmente a gente chega na igreja e fala: eu não quero, porque não é uma realidade dentro da minha... Não, você sabe em quem você tem crido, você sabe que ele é poderoso, faz a obra de Deus, que Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus, amém? Até hoje eu não conheço ninguém que Deus, que colocou a mão no arado e que não olha para trás, que Deus não tenha o abençoado com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Deus abençoa, Deus abre porta, Deus faz milagre, mas cuida das coisas de Deus, cuida da obra de Deus, cuida de viver uma vida e exorte os irmãos a viverem isso. Não deixe desanimado. Você enfrentou um problema lá na igreja com o irmão, tá? Se fosse você, largava dessa. Não, vai lá, meu irmão, reconcilia com ele, conversa com ele, tem uma conversa, as coisas vão mudar, vai melhorar. É só apenas mau entendimento seu, mas continue servindo a este Jesus. Aqueles irmãos, quando viram, Barnabé, quando vê a igreja crescendo, as coisas... tem problema? A igreja tem. Ele olha para aqueles irmãos: eu preciso exortá-los a permanecer firmes em Cristo Jesus. É esta exortação que nós precisamos transferir e passar para avançarmos. A igreja, ela vai parando, porque nós vamos parando nos probleminhas que vai surgindo. Nós vamos parando. Começa umas questõezinhas e dessas questões vai surgindo problemas e muitos vão parando na fé. Não é assim? Até onde eu congrego é assim. Tá? Acontece isso. Vejo probleminhas que vai surgindo, daí a pouco aquilo lá já é motivo para alguém desistir. É o outro que está meio triste com a igreja, é o outro que fica aborrecido. Não, você precisa exortar o irmão. Não, meu irmão, permaneça firme, não abala a tua fé. Isso não é nada, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você romper, porque isso vai nos fazer avançar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 58, é o texto que eu gosto muito de dizer, sempre nas minhas pregações, né? Mas graças a Deus, versículo 57, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 58 vai: portanto, meus irmãos, sede sempre firmes.
firmes, né? Ele está concluindo a sua carta para os irmãos, ó, seres firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Ele está dizendo a primeira coisa, firmeza. Tem que estar firme. Jesus diz que a casa firme, uma pessoa firme, não tem quem derruba ela, não tem tempestade. É por isso que você vê alguns irmãozinhos na igreja que você fala, vixe, eu não passo a metade da luta que ele enfrenta, porque ele enfrenta e está lá servindo a Jesus. Você pensa que está tudo bem, você olha para a vida dele e fala, mas olha lá, tanto problema, e ele está firme servindo a Jesus, porque eles sabem quem tem crido, e eles sabem que Deus vai guardar a sua vida e que tudo está nas mãos do Senhor, amém? Tudo está nas mãos de Deus, meus irmãos. Há respostas que demoram um pouco mais, há situações que vem a resposta um pouco mais, mas Deus sempre trará uma resposta para a tua vida. Creia nisso, confie no Senhor, amém? Creia no Senhor, Ele sempre dará uma resposta para você, Ele sempre trará uma solução para o teu problema, para a tua vida. Há situações que muitas vezes aos seus olhos até mesmo não tem mais o que fazer, mas em tudo aquilo Deus também vai confortar a tua alma, Deus também vai fortalecer a tua fé, Deus também dará condições para você avançar. Exorte um irmão, conforte um ao outro, incentive, vamos para frente, não olhe para trás, não pare, não desista, volte a caminhar, volte a corrida. Essas são palavras que nós temos que ter uns para os outros, amém? Essa deve ser o nosso incentivo. Por que muitos vão parando? Porque muitas vezes nós vamos alimentando as pessoas dos problemas que elas já têm e que ela não está conseguindo resolver. Ah, igreja tem. Toda igreja é assim, irmão. Toda igreja tem problemas. Então eu não vou mais para igreja nenhuma, eu vou ficar sem igreja. Por isso que cresce o número de desigrejados. Porque as pessoas vão começando a disseminar um entendimento que não é correto, mas há de mostrar, ensinar. Eu estava dizendo hoje na escola bíblica dominical, falando ali numa oportunidade que me deram, e você tem, a Bíblia fala para respeito das mulheres mais velhas, o que fala para elas? Mulheres mais idôneas, o que elas têm que fazer? Ensinar o quê? As mais novas. Porque é assim, é você ensinando. A palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Também ensinar. Então, seres firmes. 1 Coríntios 16, 13. Estejam todos atentos e permaneçam firmes na fé. Firmeza. Deus quer que você permaneça firme. Eu não sei em quantas lutas você tem enfrentado nessa caminhada com Cristo, mas eu sei que quando eu olho para a história da igreja, a igreja também ela enfrentou grandes desafios, grandes perseguições. Mas aqueles irmãos não pararam frente aos desafios que eles encontraram. Eles avançaram. E hoje nós estamos dando testemunho desses irmãos aqui. Amém? Hoje eles são lembrados porque eles marcaram a história de homens que perseveraram na fé, seres perseverantes. Não olhe para trás, olhe para Jesus, olhe para o alvo, continue a sua caminhada, meu irmão. Enquanto você encontrar alguém desanimado, cansado, que está com problema, está sobrecarregado, não quer vir mais na igreja, não quer servir a Jesus, não quer orar, não quer saber de Deus, exorte-o, ensine-o, tenha tempo para parar e para falar para ele, porque nós precisamos continuar a nossa caminhada, amém? Como diz Miqueias, né? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o nosso descanso. Continua a sua caminhada, amém? Vai enfrentando as lutas e desafios, né? Que nós sabemos que vamos enfrentar. As lutas, elas vêm, elas passam e elas vêm novamente. E nós vamos enfrentando todas elas. E Jesus está conosco. Nós não estamos só. Amém? Seres firmes, seres firmados na palavra de Deus, na promessa, porque Deus está com você em nome de Jesus. Terceira coisa que eu entendo nesse texto que nós precisamos olhar é o versículo de número 26. Olha aí o versículo número 26. Terceira lição que nós vemos na vida dos irmãos. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós precisamos ensinar as pessoas o que é ser um cristão. Aqui no nosso país nós temos vários termos para denominar, né? Não quero entrar para, como se diz, na raiz das palavras, né? Que poderíamos descaracterizar algumas coisas aí, mas, por exemplo, eu sou crente, né? Eu sou evangélico, eu sou cristão, né? Mas quando as pessoas usam esses termos, elas querem se referir que elas professam a sua fé em Cristo Jesus e que elas fazem parte de uma denominação, não é isso? Né? Eu sou evangélico, né? Quer dizer, pertenço a uma comunidade cristã.
né? Eu sou crente, não, eu creio em Deus, né? Eu creio em Jesus, eu faço parte de uma denominação. Não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu sigo em Jesus, né? Do meu jeito, do meu entendimento. Mas aqui, meus irmãos, é um ponto principal. Olha só o que Barnabé, quando ele vê aqueles irmãos, que o evangelho estava crescendo, que aqueles irmãos estavam pregando o evangelho, ele vai lá, procura por quem? Por Paulo. E ele traz Paulo com ele para a comunidade ali, e ele vai passar o quê? A ensinar aqueles irmãos. A vida cristã é uma vida de eterno aprendizado. É por isso que eu e você somos chamados discípulos. Tá? O discípulo significa aluno. E Jesus é o nosso mestre. Amém? E nós, em todo o tempo da nossa vida, nós vamos aprender de Cristo. Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo o tempo. Ninguém sabe tudo de Deus. Tem alguém aqui que é especialista em Deus? Ah, eu estudei teologia, eu sei tudo de Deus. Você conhece a letra, mas você não conhece o Deus que está ali atrás daquela letra. Conhecimento de Deus, meus irmãos, vai muito além do conhecer a letra. Você precisa conhecer o Deus da letra. Você precisa conhecer o Deus que está escrito. Porque se você disser para mim que alguém que conhece a letra, ele sabe tudo de Deus, tem muita gente que conhece mais de Bíblia e é ateu e não está servindo a Deus. Conheço, às vezes eu paro para ouvir algum podcast lá, levo um camarada que estuda até o hebraico para saber o significado, para contestar a fé do outro. Pergunta, ele crê em Deus? Não crê em Deus, mas conhece muito mais do que eu que estou aqui pregando para você. Mas não conhece esse Deus, porque não tem intimidade com esse Deus, amém? Ele não tem vida com esse Deus. Por isso que você precisa lembrar quando olhar para as Escrituras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, amém? Um dos sinais que o Senhor disse que quando nós, no cumprimento da pregação do Evangelho, aconteceria, esses sinais onde creem em meu nome, meus irmãos, enfermos seriam curados, endemoniados seriam libertos, vidas seriam restauradas, outros seriam transformados. Isso é o poder de Deus, amém? Isso é desconhecido de muitos, porque está além do que está escrito, mas está ali, é o Senhor Todo-Poderoso que nós servimos. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele entra com providência e continua fazendo em nossos dias. E esse Jesus é o que nos alcançou pela sua infinita graça. Nós precisamos, então, ensinar a base do cristianismo, meus irmãos. Se você quer construir uma base sólida, ensine as pessoas. Há uma revistinha que eu até peguei de orientação do pastor, e eu dou aula lá na Betel, né, o discípulo, né, o discipulado, fala sobre o discipulado. A lição número 11, se você observar, ele vai falar exatamente dos problemas que a respeito do discipulado e do evangelismo, né? Que muitas vezes nós evangelizamos, mas não discipulamos as pessoas. E algumas ideias erradas que as pessoas vão ter é por causa do evangelismo, que não discipula a pessoa. Discipular, meus irmãos, é ter tempo. Discipular alguém é você investir em alguém, é você ensinar alguém. E por isso dá trabalho, dá tempo. Você tem que ter tempo. Se você não tiver tempo para ensinar, não tem jeito. Quer ver? Você vem para a igreja, pega o seu filho, traz para a escola dominical e acha que isso é suficiente. Lá na sua casa, ele está com um monte de dúvida, está com um problema que ele precisa saber. Você não para ensiná-lo a respeito de Cristo. Tem que parar. Tem que ganhar tempo para ensinar. Alguma pessoa vem até você com uma dúvida, com um pensamento errado de Jesus, do que você faz. Eu não tenho tempo para parar para ensinar, mas você precisaria parar para ensiná-lo. Espera aí, meu irmão, eu preciso ensinar você. Um outro irmão na nossa comunidade está enfrentando alguns problemas e você está vendo que ele está caminhando não retamente segundo as escrituras. O que eu e você teríamos que parar? Nós teríamos que parar para ensiná-lo. Nós teríamos que parar para poder mostrar para ele por que ele não deve assim. Não simplesmente, como se diz assim no nosso ditado aqui, né? Encarteirar ele, né? Eu sou presbítero, é assim que tem que ser e pronto, acabou, né? Você tem que apenas obedecer. Não, nós precisamos ensinar as pessoas o que é ser cristão. O que é ser um cristão?
Não é ser apenas um religioso, não é ter apenas uma religião, não é simplesmente só vir à igreja, é muito mais que isso, e isso nós precisamos ensinar. E aquele tempo a igreja o quê? Investiu nesse ensinamento. Observe o texto. O que está dizendo? Já havia muitos convertidos, não? O que vai acontecer? Barnabé vai lá ver a comunidade, ver os irmãos, a igreja está crescendo, incentiva eles a permanecerem firmes, ó, continue firme aí, Jesus, ó, continue firmado. Depois ele vai lá e fala, Paulo, vou trazer você, venha para cá, Paulo. Procurei a Paulo, achei, encontrei, vamos lá. E eles passaram um ano todo o quê? Ensinando. E eles foram chamados o quê? Cristãos. Por quê? Porque ensinou sobre Cristo. Qual é a vida que Cristo quer para você? Amém? A pessoa vem para a casa de Deus, vem para uma igreja, ela precisa conhecer quem é Cristo Jesus. Ela precisa saber quem é o Deus que ela serve, quem é esse Jesus, por que foi necessário ele morrer numa cruz, por que a nossa redenção está em Cristo Jesus, por que eu e você não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi ele que nos escolheu, por que nós não aceitamos a Jesus, na verdade foi ele que nos aceitou. Isso nós precisamos mostrar para as pessoas. Não é simplesmente, não é assim, pronto, acabou. Ensino, meu irmão, é que fundamenta a fé de alguém. A igreja, ela crescia porque era ensinada, era fundamentada na fé. Você quer crescer na graça, no conhecimento de Deus? Aprenda mais desse Deus que você serve. Aprenda mais desse Jesus que você está aqui nesta noite adorando, amém? Aprenda nas escrituras, aprenda numa vida de oração, aprenda numa vida de prática das escrituras, amém? João vai dizer, 1 João vai dizer que aquele que pratica a palavra de Deus, esse é porque conhece. Porque aquele que vive na prática do pecado é porque nunca ouviu e nunca conheceu. João vai dizer que aquele que não pratica a justiça é porque não procede de Deus. E quem pratica a justiça é os que são chamados justos, que foram alcançados e justificados mediante a ação do nosso Deus. Amém? Justificado foi o texto que o irmão disse, né? Temos paz com Deus. Somos justos porque fomos justificados em Cristo Jesus. São lições que nós aprendemos com a igreja. Por quê? Porque nosso tempo é agora. Eu e você precisamos avançar. Não podemos parar frente aos problemas que nós estamos encontrando. Quantas vidas estão perecendo? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, longe de Deus? Meu irmão, você tem a maior de todas as riquezas da tua vida, Jesus Cristo, amém? Ele trouxe vida para você. Ele trouxe ânimo para você. Ele trouxe a alegria para a tua vida, não é assim? Esse Jesus que nós temos que falar. Quando você encontra alguém desanimado, eu sempre lembro, mesmo apesar das lutas que enfrenta, eu falo para ele, ó, Jesus vai dar a vitória. Jesus vai mover tudo isso. Creia, fique firme, Deus vai fazer, porque Deus está conosco, amém? Deus está presente na nossa vida. Sede firme, meu irmão, não pare, não desiste, fique firme na promessa de Deus e ensine a outros a esse caminho, trilhar o caminho da santidade, trilhar o caminho da fé, trilhar o caminho que agrada a Deus. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, e vamos chegar até o final, porque nós fomos ensinados sobre Cristo, amém? Porque somos chamados cristãos, pequenos cristos, discípulos de Jesus. Nós vamos chegar até o final, porque nós estamos na mão dele, amém? Somos guardados por ele. Então, frente ao desafio que você encontra, prossiga pregando o evangelho como os irmãos da igreja primitiva. Prossiga, os desafios que eles encontraram são desafios que você tem hoje, amém? Você vive uma geração incrédula, uma geração que não quer saber de Deus, uma geração que não persegue mais por causa do evangelho, mas é uma geração que não quer ouvir mais do evangelho. Então você precisa, eu e você, precisamos dar testemunho desse Jesus, amém? Do que Jesus faz na nossa vida. Nós temos que ter prazer de servir a Deus. Nós temos que ter alegria de servir a Deus, amém? Nós temos que ter contentamento na presença de Deus. Eu nunca vi um tempo, eu falo assim, não estou falando referindo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu nunca vi um tempo em que a gente olha e parece que as pessoas vão perdendo a alegria de servir a Deus. Eu falo muito isso na minha casa. Não estou falando para vocês que eu falo isso. Nós temos que ter prazer. Ah, hoje eu não estou bem, não vou.
Meu irmão, você vai para prestar culto a Deus, você vai para adorar o Rei dos Reis, nós vamos estar diante dele, nós vamos cantar, vamos celebrar, vamos bendizer, vamos orar, vamos cantar. É uma maravilha, não é? Estar junto não é uma maravilha? Eu gosto disso, da reunião dos santos, de congregar, de partilhar, de fazer almoço, de estar junto. É coisa maravilhosa, não é alegria? Como vai lá no céu? Agora, se a gente não gosta de estar junto aqui, quando chegar lá no céu, como vai ser, né? É muito agradável estar aqui. Eu só estou aqui, não. Nós temos que aqui já começa uma vida com Deus, meus irmãos. É aqui. A eternidade já começa aqui, amém? As bênçãos de Deus já começam aqui. Quem disse que você vai ser feliz só quando chegar no céu? Aqui já começa. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Aprenda a viver contente. Ah, mas isso eu não sei ainda. Mas vamos aprendendo, vamos caminhando. Deus está conosco, amém? Deus fortalece a tua fé. Vamos aprendendo uns com os outros. É o ensinamento da palavra de Deus. É o ensinamento através da sua experiência que ajuda outro também. Seu testemunho para nós avançarmos e vencermos as dificuldades do nosso tempo, que são grandes, mas Deus está conosco. Amém? Não se esqueça, você tem uma missão. Ide e pregar o evangelho. Você tem um compromisso, testemunhar de Jesus, amém? E ser-me-eis minhas testemunhas. Você não é testemunha da igreja presbiteriana, você é testemunha de Jesus, amém? Foi ele que te chamou. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Quero te lembrar que o Deus que te chamou, ele te capacita e ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele capacita você a enfrentar os desafios que você está enfrentando hoje e ele está no controle de todas as coisas. Então, até as que você julga impossível, Deus, ele cuidará de você e ele usará tudo isso para o louvor da sua glória e para o seu crescimento e para a sua edificação. Amém? Talvez hoje eu e você não entendamos algumas coisas, porque nossos olhos estão fechados. Mas Deus está na vida da sua igreja, está na sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, são grandes desafios que nós temos encontrado em nosso tempo para pregar o Evangelho, e principalmente, Senhor, para sermos testemunha de Cristo. Talvez não enfrentamos as mesmas perseguições que os nossos irmãos lá de Antioquia, Pai, enfrentaram. Mas aprendemos algumas lições que é dita que nós devemos olhar à luz do que os irmãos enfrentaram e trazer para nossas vidas. A mão do Senhor é sobre nossas vidas, ó Pai. Por isso as pessoas vão convertendo, as pessoas vão sendo transformadas, restauradas, porque o Senhor está conosco. Ah, Deus, que nós precisamos ter firmeza em todo o tempo, Pai, mesmo diante de tantas notícias e situações que nos abalam, que querem abalar a nossa estrutura, a nossa fé. E quantos irmãos, ó Pai, que hoje estão distantes, estão longe, Senhor, porque estão com as suas estruturas emocionais abaladas, estão, ó Pai, com as suas estruturas espirituais, ó Pai, sentindo fraqueza, desânimo, cansaço. Quantos outros, Pai, que têm, diante dos dilemas desta vida, desanimado. Outros se encontram cansados, Senhor. Cansados porque às vezes têm falado e não vê resultado. Outros cansados, às vezes até mesmo não chegam a dizer: estou cansado de fazer o bem e só receber o mal. Estou cansado de fazer o que é certo e as coisas erradas sempre me perseguem. Deus, ao longo vamos enfrentando outros desafios que vão surgindo. O inimigo é astuto, é sagaz, e ele se lança contra a vida da tua igreja para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor, Pai, traz vida a todos nós. O Senhor é o Deus que nos deu vida, e vida abundante, e vida para servir ao Senhor. Por isso, o nosso refrigério está na tua palavra, Pai. O Senhor diz: examinar as Escrituras, porque nela nós encontramos palavras de vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade. E o Senhor diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Verdade que transforma a nossa vida. Verdade que fundamenta a nossa fé. Senhor, que possamos, ó Pai, como na igreja primitiva, Senhor, eles foram ensinados. E ali os teus servos, Paulo, Barnabé, passaram tempos e tempos ensinando, que nós possamos ensinar a outros, ó Deus, a não olhar para trás,
a não desanimar, a crer no Senhor, a permanecer fiel, Senhor, em todo o tempo, diante de todas as circunstâncias. Pai, que o Espírito do Senhor que está sobre nós, que estava sobre a igreja, que está sobre nossas vidas, nos fortalece nesse dia, nos sustenta, Senhor, na nossa jornada, para que possamos, ó Pai, anunciar Cristo, viver Cristo e sermos chamados cristãos por estas gerações. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo na nossa vida, que possamos dizer, como o apóstolo Paulo chegou a falar, Senhor, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e o viver que agora vivo, eu não vivo para mim mesmo, mas vivo para satisfazer a glória daquele que nos chamou. Senhor, que este viver que temos da carne possa um viver que agrada ao Senhor, um viver que honra o teu nome. Para isso nós precisamos aprender mais do Senhor, precisamos crescer mais na graça e crescer no conhecimento desse Deus que está aqui nesta noite, que tem poder para curar, para libertar, para transformar nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nesta noite, alguém que está aqui entre nós, que está muitas vezes cansado, sobrecarregado, às vezes desanimado com os problemas, às vezes a enfermidade, às vezes o problema dentro da sua casa, com os filhos, com a sua família, às vezes o desânimo com o ministério, Senhor, às vezes emocionalmente abatido por situações que ocorreram, que nós desconhecemos. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, que a graça do Senhor seja manifesta, que a bênção do Senhor alcance a vida deste irmão e que nesta noite, Senhor, ele possa receber a graça do Senhor de uma cura para a tua alma, de uma cura para a tua enfermidade, de uma cura para o teu emocional, para uma cura, Pai, para este desânimo, para este cansaço, para que ele possa se reerguer e continuar a caminhada, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que a mão do Senhor é sobre a nossa vida, sabendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é que nos sustenta, que nos fortalece e somos exortados a permanecer firmes no Senhor, somos exortados a aprender mais de Jesus, aprender mais do Senhor nesta noite, Pai. Alcance cada irmão aqui. Abençoa a sua casa, abençoa seu lar, abençoa a sua família, Senhor, seu trabalho. Ah, Pai, abençoa toda a sua área emocional. Dá graça, Senhor, para que ele possa receber a vitória do Senhor e em todo o tempo ele possa honrar o Senhor como Deus da sua vida e possa dizer: louvado seja o nome do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo, que me deu vida, e ele possa levar esta mensagem por onde ele for, sabendo que Jesus cuida, que Jesus restaura, que Jesus transforma a nossa vida para o louvor da tua glória. Oramos assim no teu nome. Amém, Senhor. Os irmãos puderem sentar no nome de Jesus, amém?